Me chamo Ana Larissa. Me chamo Camila. A nossa ação, ela tem como título uma oficina de educação financeira para artesãos do Jalapão, que é resultado de algumas ações que já foram realizadas na área de pesquisa, principalmente da Camila, na graduação. Então a gente já tem algumas demandas geradas pelas artesãs e a oficina foi pensada para responder a algumas dessas questões. A nossa ação, ela está fundamentada na abordagem da educação financeira crítica, que é uma abordagem de educação financeira mais contextualizada, leva mais em consideração a realidade com que essas comunidades estão inseridas e também adaptada à linguagem e toda a concepção de uma análise mais crítica para a parte delas, né? E também dentro da filosofia do bem viver, que foi uma abordagem que a gente inseriu dentro da oficina, que é tentar levar para elas essa visão mais crítica e a ideia do bem viver dissociada da ideia do viver melhor da sociedade capitalista, desse ambiente capitalista. Ela se articula ao ODS 8, que foi o ODS que a gente escolheu para associar a ação, que é de trabalho decente e crescimento econômico. A ideia é buscar transformar a atividade artesanal em um sistema de produção sustentável, tanto no sentido da atividade sustentável, quanto da sustentabilidade dos recursos utilizados dentro da atividade, que é o capim dourado. E a ação está integrada dentro do projeto TDS, que é um projeto realizado pelos professores do programa e da UFT, professora Juliana principalmente, que estará nos auxiliando. A ideia é mais ou menos isso que eu falei, tentar promover uma educação financeira crítica, baseada na realidade dessas comunidades, que seja capaz de mitigar alguns desafios que já foram levantados sobre a subvalorização do artesanato e tentar promover essa gestão que assegure a autonomia das artesãs e a sustentabilidade dos recursos naturais também da atividade. Então, a Annalise já falou, mas essa ação extensionista ela é construída, né, foi construída a partir das mesmas comunidades da minha pesquisa, da graduação e continuação aqui no mestrado. Então, é realmente uma forma de devolutiva social e uma intervenção prática aí, unindo o conhecimento acadêmico e as demandas reais do território. Tem essa relevância acadêmica porque vai articular esse desenvolvimento regional, questões de gênero também, cultura, sustentabilidade e a sociobiodiversidade, né? O recorte territorial são, então, especificamente a comunidade do Prata, que fica em São Félix do Tocantins, a do Mumbuca e a KPPM, Associação dos Pequenos Produtores de Mateiros, que ambos, a Mumbuca e a KPPM, ficam em Mateiros. Então, a gente tem essa ideia aí de fazer no CAT, que é o Centro de Atividades de Mateiros, com as mulheres artesãs associadas. É basicamente isso, e foi escolhida essa região devido realmente ao forte artesanato do capim dourado, obviamente. A questão norteadora, que é o desafio central do nosso problema, é a questão da ausência de educação financeira crítica e contextualizada, que acaba se manifestando na dificuldade da indivisibilidade dos custos reais e a sobreposição entre a renda familiar e os recursos da atividade, que acaba levando à subvalorização do trabalho das artesãs quilombolas, né? Existe esse desafio que é distinguir entre a economia doméstica e os recursos da atividade produtiva, que foi uma questão já levantada anteriormente nas outras pesquisas. A ideia da educação financeira crítica, subsidiar elas para a gestão, para fazer a atividade ser uma atividade sustentável, e também levar para a questão crítica no sentido dos recursos também, porque é uma atividade que tem sazonalidade, tem uma certa época para se colher o capim dourado, e também deixar elas subsidiadas para tentar se proteger, de certa forma, dessa lógica capitalista que vem entrando ali dentro da região do Jalapão, uma localização de bastante recurso e bastante rica dentro do Tocantins. De alguma forma elas registrarem, né? Então o objetivo geral, assim como já foi falado, né, é promover uma oficina de educação financeira crítica e contextualizada para as artesãs do Jalapão, com o intuito realmente de fortalecer a autonomia econômica e consolidar a gestão sustentável de suas atividades de base comunitária. E aí são basicamente três
objetivos específicos, vou falar rapidamente aqui, que é promover a consciência crítica sobre o ciclo produtivo, estimulando aí o entendimento e a indissociabilidade sobre o manejo do recurso e da saúde financeira, capacitar para uma gestão autônoma e o planejamento sazonal, desenvolvendo habilidades práticas aí para a sistematização de registros de custos e receitas, para realmente acontecer essa distinção entre o orçamento familiar e o orçamento aí dos recursos da atividade feita a partir do artesanato. E, por último, fortalecer e valorizar o saber tradicional delas, a partir realmente dessa reflexão aí coletiva sobre o valor agregado do conhecimento quilombola e o impacto socioambiental da produção delas. A ação se justifica justamente para tentar mitigar esses desafios que foram apresentados. Se motiva também justamente pela ausência dessa gestão mais ética e responsável. O que acontece é que existe um problema de informalidade, elas têm essa dificuldade na questão da indivisibilidade dos custos, mas a gente também quer fornecer uma visão mais crítica para elas, até para elas tentarem de certa forma, terem proteção contra essa lógica capitalista, até porque o recurso é um recurso bastante rico e tem a questão do saber tradicional também que tem que ser valorizada. Então, o diferencial seria esse caráter crítico e contextualizado, buscando superar esses treinamentos técnicos convencionais para tentar construir essas ferramentas de autonomia ligadas à sustentabilidade da atividade e do recurso. Ferramentas essas que algumas a gente pretende fazer junto, a partir de rodas de conversa, no caso, construir junto com elas essas ferramentas. Né? Exatamente. E a metodologia seria a pesquisação, né, da natureza aplicada, e aí estaria caracterizada mais ou menos por um ciclo de reflexão, intervenção, que aí a gente organizou para executar entre agosto e setembro. A ideia é que em julho a gente tenha a primeira conversa com elas. Com as lideranças, né, das comunidades, principalmente, esse contato inicial, para entender melhor realmente o que elas estão pensando, se alinhar a questão de datas também. A professora tem uma ideia que seja na festa da colheita. Na festa da colheita. Porque aí vão todas estarem reunidas ali no mesmo ambiente. Acho que vai ser mais fácil para a gente trabalhar também, que é entre agosto ali e setembro, que foi o período que a gente escolheu. E a gente pensou também numa avaliação depois dessas oficinas ali para outubro. Isso. A gente ainda não sabe se a gente vai fazer por meio de formulário, se a gente vai fazer uma outra roda de conversa depois, mas aí vai ser mais ou menos dentro desse sentido para a gente pegar também a devolutiva delas depois da oficina aplicada, né? E no final o relatório que a gente entrega, né? Basicamente é isso.